Olá, condenado por ser fiel. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. Em Daniel, no capítulo 6, no versículo 16, na parte A do versículo, diz: Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Sabe, meus irmãos, nós não temos ideia do que é ser lançado na cova com leões. Misericórdia. Em 1981, já era casado, mas ainda não tinha filhos. Eu e minha esposa, um dia fomos no Simba Safari. E o Simba Safari é um zoológico onde você entra com o carro. Então, quando nós entramos na parte dos leões, eu tinha um Fusca, e eles deixam o vidro aberto só um pedacinho. E como os leões estavam ali deitados, eles jogaram um pedaço de carne, e esse pedaço de carne que ele jogou, pegou no vidro da porta do carro, do lado da minha esposa. Então o leão levantou sossegado, foi lá e pegou aquele pedaço de carne bem do lado da minha esposa. Então ela, apavorada, pulou para o meu lado e ficamos nós dois do mesmo lado, por causa daquela imensa boca. Misericórdia. Mas voltando aqui, meus irmãos amados, nós podemos ter grandes lutas por sermos fiéis. Exatamente por ser fiel é que vamos ter grandes lutas. Daniel, ele foi lançado naquela cova com os leões, mas ele não foi lançado lá porque ele agiu de má fé no seu trabalho, porque ele foi desonesto no seu trabalho diante do rei, porque ele cometeu algum crime, ou porque ele pecou, ou mesmo porque ele foi infiel. Mas exatamente ele foi lançado naquela cova porque ele foi fiel. Ele foi fiel. Sabe, e por ser fiel e por Deus o abençoar, havia muitos homens ali que tinham uma grande inveja de Daniel. Sabe, um pastor amigo meu, uma certa vez conversou com uma feiticeira, e essa feiticeira disse para ele que um dos feitiços muito poderosos é a inveja. A inveja, ela libera até demônios. Misericórdia. E esses homens tinham uma inveja tremenda de Daniel. O Império Persa havia crescido muito e eles invadiram Israel e eles levaram Daniel como escravo, porque quando isso acontecia, eles viam aquelas pessoas que eram mais capacitadas, mais habilidosas, e eles levavam para poder servir então diante da administração deles. Então eles levaram não só a Daniel, mas eles levaram também Ananias, Misael e Azarias, que depois os seus nomes foram Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o nome original é Ananias, Misael e Azarias. E Daniel, eles colocaram o nome dele lá de Beltesazar, mas o nome que a mãe e o pai havia dado era Daniel. Daniel então foi levado, como prisioneiro, e lá então ele se tornou no Império Persa, um dos 3 ministros mais importantes que havia. Foi levado como escravo, mas chegou a um posto aonde aquelas pessoas invejavam, porque aqueles não eram escravos, e como que poderia um escravo estar num posto daquele?
Sabe, isso despertou essa inveja tremenda desses homens, porque esses homens queriam o lugar de Daniel. É isso que causa no invejoso a vontade de querer estar no lugar da pessoa, de ter o que aquela pessoa tem. Em qualquer país, em qualquer cultura, em qualquer lugar deste mundo haverá os invejosos. Haverá os invejosos que são ricos e milionários e haverá os invejosos que são pobres, abaixo da linha de pobreza. Ou seja, em todos os níveis culturais, financeiros, né, haverá os invejosos. Infelizmente, haverá. Esses homens articularam um plano para poder destruir Daniel e para poder tirar Daniel daquele posto e para que eles pudessem então ocupar aquele posto. Como Daniel era um homem que fazia tudo com muita justiça, com ordem, com muita honestidade, eles não encontravam em Daniel algum motivo para acusar Daniel. Então eles basearam o seu plano, articularam o seu plano na fidelidade que Daniel tinha ao seu Deus. Vamos entender isso? Daniel capítulo 6, versículos 4 a 6. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos motivos para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas e conselheiros e os governantes concordam em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite um decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Meus irmãos amados, esses homens, esses governantes de províncias, essas autoridades se reuniram, então foram ao rei, elogiaram ao rei e pediram para o rei fazer um decreto onde o próprio rei seria exaltado. Nós devemos tomar muito cuidado com os elogios, viu, meus irmãos? Nem sempre uma pessoa que se aproxima de nós com elogios, com aquela fala mansa, ela tem boas intenções. O rei não percebeu a má intenção que havia no coração daqueles homens. Eles estavam articulando para que esse decreto pudesse condenar Daniel, então, a ser lançado na cova dos leões. Agora vejamos isso pela ótica de Daniel, pela visão de Daniel. Então, Daniel, ele sabia que muitos ali não gostavam dele. Essas coisas a gente percebe. Mas ele não imaginava o plano perverso que esses homens estavam tramando, articulando contra ele. Imagine que um decreto seria emitido para todo o império. Imagina uma lei sendo estabelecida para o Brasil para poder causar danos a um homem. Era isso que estava acontecendo ali naquele momento. Mas o rei
Ele não percebeu isso e Daniel também não imaginava que eles seriam capazes de articular um plano desses. E num belo dia, ele recebe a notícia de que esse decreto havia sido assinado pelo rei e esse decreto não pode ser revogado. Meus irmãos, o que mexeu, o que incomodou e o que preocupou Daniel não foi o fato de ser lançado na cova dos leões, ou também, meus irmãos amados, de perder tudo que ele tinha. Ou seja, ele poderia viver sem as mordomias e o conforto de que o cargo de ministro lhe dava. Ele era capaz de viver sem isso. Ele não estava com medo da questão de ser lançado à morte através dos leões ali. Mas o que estava preocupando Daniel é que ele não iria conseguir ficar 30 dias sem orar. 30 dias sem falar com o seu Deus. Sabe, ele era irrepreensível, mas esse decreto não tinha como ele obedecer. Essa era a verdade. Por isso assumiu o risco de perder tudo que ele tinha e ainda de ser condenado à morte, uma morte terrível, através de ser lançado dentro da cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículos 10 e 11. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Sabe, meus irmãos, o plano daqueles homens estava dando certo. O decreto tinha sido assinado, estabelecido, e Daniel não obedeceu aquele decreto, porque Daniel não ia deixar de orar, não ia deixar de falar com Deus. Sabe, Daniel foi lá e eles estavam seguindo a Daniel e viram a Daniel então orando. Então agora Daniel se torna um transgressor da lei, porque eles estavam ali orando ao seu Deus, enquanto o decreto dizia que ele não deveria orar ao seu Deus. O rei Dario gostava muito, muito de Daniel. Mas o rei Dario não percebeu que havia uma armadilha nesse decreto. Ele tentou livrar a Daniel de todos os jeitos, mas ele não conseguiu, porque o seu próprio decreto, conforme a lei que era estabelecida naquele tempo, não poderia ser revogado, nem por ele mesmo. Teria que ser cumprido. Ou seja, eles articularam muito bem aquele plano. Misericórdia. Daniel capítulo 6, versículo 16. Então o rei deu ordens a eles, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Sabe, meus irmãos amados, haverá momentos em nossas vidas que mesmo os nossos amigos não poderão nos ajudar. Daniel, ele contava com o amor do rei, com a simpatia do rei, mas o rei não pôde fazer nada. O rei mandou trazer Daniel, prendeu a Daniel, e a única coisa que o rei pôde fazer por Daniel foi aquilo que ele falou: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Sabe, o rei Dario conhecia Daniel muito bem, amava Daniel, mas não conhecia o Deus de Daniel. Não conhecia
o Deus de Daniel. Daniel não abriria mão de estar na presença de Deus por nada. Por nada. Sabe, Jesus disse que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E Daniel já tinha essa prática. Daniel buscava a Deus e 3 vezes ao dia ele se colocava de joelhos, ele agradecia a Deus, ele falava com Deus 3 vezes ao dia. Como era de costume, nós vimos isso. Sabe, Daniel era um dos 3 principais, então, ministros daquele império. Imagina que aquele império era muito grande, gigantesco. Era quase do tamanho da Europa inteirinha. Imagina administrar um império daquele tamanho numa época em que não tinha aviões, que não tinha internet, que não tinha computador, que não tinha nada disso. Realmente era uma tarefa muito difícil. Então Daniel, com certeza, por ser um homem aplicado naquilo que ele fazia, ele era um homem muito ocupado. Mas ele, por 3 vezes ao dia, ele se punha de joelho e ele orava. Você tem separado um momento para falar com Deus na sua vida? Eu não estou falando 3 momentos ao dia. Eu estou falando apenas um momento ao dia. Um momento onde você vai entrar no seu quarto, vai fechar a porta e em secreto você vai falar com seu Deus. Daniel fazia isso e ainda ele usava aquele quarto que dava em direção a Jerusalém. Não precisamos fazer isso hoje, mas separar um momento para estar na presença de Deus, isso nós precisamos. Sabe, a pergunta é: o que tem impedido você de ter esse momento com Deus? O que tem tirado esse privilégio de você de estar na presença de Deus? Talvez seja a correria do dia a dia, o trabalho, tantas coisas para poder fazer. Agora, Daniel, meus irmãos, era um homem extremamente ocupado, mas ele separava na sua vida 3 vezes ao dia. Não era lei, Deus não tinha mandado fazer isso. Não era lei. Mas ele tinha determinado para ele mesmo que ele precisava de Deus e por 3 vezes ao dia ele buscava a Deus. E por causa disso que ele, quando Israel foi tomada pelos persas e ele levado como escravo, se tornou primeiro um dos 3 ministros mais importantes. Porque ele orava, ele estava na presença do nosso Deus. Mas vamos ver os resultados aqui em Daniel capítulo 6, dos versículos 18 a 23. Depois nós vamos para o 25. Amém? Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Agora o versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele
é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e Ciro, o persa. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena. O rei Dario, rei de um império, não pôde ajudá-lo, mas o rei dos reis, sim. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos dando mais tempo aos homens do que a Deus. Sabe, não conseguimos separar o nosso momento com Deus. E quando os problemas vêm, mesmo estes homens ou mulheres que são nossos amigos, muitas vezes não conseguem nos ajudar. Daniel não, ele sabia que ele precisava estar na presença de Deus. Sabe, Daniel sabia que ele era o necessitado. Não era Deus que necessitava da sua oração, mas ele que necessitava que Deus ouvisse as suas orações. Daniel entendeu isso. O que aconteceu aos invejosos, meus irmãos, que não foi Daniel que pediu. Entenda isso. Daniel não pediu nada. Mas o que aconteceu com os invejosos? Daniel capítulo 6, versículo 24. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Meus irmãos amados, Daniel só não foi atacado e só não foi destruído, seus ossos esmigalhados, porque o Senhor enviou o seu anjo. E por causa da presença daqueles anjos, os leões não tiveram poder sobre Daniel. Mas nesse caso, quando os invejosos foram lançados lá, Deus não enviou os seus anjos. Misericórdia, misericórdia. Precisamos estar na presença do nosso Deus, sabe, condenado pelos homens, mas salvo por Deus. Aleluia. Não deixe nada, meu irmão, te impedir de ter um momento com Deus. A cada dia, eu e você precisamos ter esse momento particular para agradecer, para pedir, para suplicar, mas para estar na presença do nosso Deus tremendo e maravilhoso. Isso fará toda a diferença em sua vida. Daniel, depois, não era mais um dos 3 ministros mais importantes, se tornou o ministro mais importante de todos. E fez com que um decreto fosse editado pelo rei, onde todos teriam que reverenciar o Deus verdadeiro. Imagina uma lei sendo publicada em nosso país, onde todas as pessoas devem reverenciar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus maravilhoso, o Deus que enviou Jesus Cristo para poder salvar o homem da morte, do pecado, de toda a destruição que o pecado traz para nós. Imagina isso. Seja fiel e esteja na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Oremos. Senhor Deus, muitas vezes não encontramos tempo para orar. Daniel encontrava 3 vezes ao dia, todos os dias. Ele separava esse momento para estar na sua presença.
Pai amado, ajuda a mim e a cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo, Pai amado, para que possamos sim encontrar esse momento, para termos um tempo com o Senhor, ou 2, ou 3, como Daniel. Nós pedimos a sua bênção sobre nós e agradecemos por sua misericórdia, ó Deus de Israel. Livra-nos de todas as tramas que os homens de alguma forma estão tentando nos envolver. Assim pedimos a sua misericórdia, agradecemos pelo seu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, vale a pena ser fiel. Como vale a pena. Seja fiel a Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a você, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, as suas finanças, o seu coração. Em nome de Jesus. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?